agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui. É muito bom a gente poder conhecer um pouco mais da palavra de Deus e a gente poder derramar o nosso coração e ter no Senhor a nossa alegria, como a gente cantou hoje no louvor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Nós vamos ler os 13 versículos. Hebreus 8, do 1 até o 13. Diz assim, Hebreus 8, 1. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. E imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Nós temos visto semana após semana o que o autor de Hebreus tem nos mostrado sobre aquilo que temos em Jesus. O livro de Hebreus é um livro que mostra para a gente a singularidade de Jesus. A singularidade de Jesus, de maneira que a gente olhe para Jesus, conheça Jesus Cristo nas Escrituras e entenda que o que Jesus Cristo fez, aquilo que ele é, aquilo que ele tem, aquilo que ele faz, você não vai encontrar em nenhuma outra pessoa. Portanto, de fato, nós podemos dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora é interessante que os nossos irmãos do passado estavam sofrendo com isso, passando por possibilidades de abandonar Jesus. Está tão claro para a gente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estava claro para eles também, mas isso estava concorrendo com algumas outras coisas. E essa concorrência, irmãos, não era uma concorrência assim, joga Jesus fora e segue outra coisa ou outra pessoa.
era a possibilidade de trocar Jesus por coisas que aparentavam ser de Deus também. O próprio Antigo Testamento. A gente já viu isso. Para que ficar com o pão e o cálice? Vamos embora para o Santo dos Santos. Vamos para a formalidade, para aquela estética da adoração do Antigo Testamento. Essa religião cristã está muito na cabeça, está muito sem algo palpável. E aí a galera estava sendo ameaçada, tentada de voltar para uma coisa que foi sombra do que Cristo é. Vejam, a concorrência não é joga fora Jesus, é volta para a sombra. Você tem a realidade e a matriz e a projeção da matriz, que é a sombra, que foi prometida. E aí era mais legal, veja gente, eles têm a realidade plena e eles estavam achando mais legal ficar com a sombra. É importante, talvez, eu volto a dizer, como tenho dito nas semanas passadas, talvez você diga que isso não tem nada a ver comigo, não cola para a minha realidade, mas cola sim. Tem aderência para nós, é pertinente para você e para mim. Porque em outro contexto, no século XXI, na cidade de São Paulo, nós estamos aqui e a gente precisa pedir a Deus discernimento, a fim de que a gente entenda como na nossa geração, e mais especificamente no seu contexto, você é desafiado a não ter uma vida centrada em Jesus. A não ter uma vida que venha convergir, em que todas as coisas venham convergir para Jesus. Essa tentação, ela está pertinho de você, ela está pertinho de mim, sim. Assim como esses irmãos estavam sendo tentados a ter outra coisa que não fosse Jesus Cristo, voltar para uma sombra, nós também somos tentados a não ter uma vida centrada em Cristo. E é por isso que parece que a gente lê os capítulos de Hebreus e a gente vai falando, mas não volta no mesmo ponto. A gente está falando de sacerdócio desde o início. Já falamos de uma revelação maior, nós já falamos agora de sacerdócio e não sai do sacerdócio, e agora vem a nova aliança, como tema de hoje, uma aliança superior, um sacerdócio superior, uma revelação superior. Por quê? Porque aquele povo estava querendo a revelação divina, mas não a superior, a plena em Jesus. Aquele povo estava querendo adoração, mas não uma adoração cristocêntrica. Aquele povo estava querendo viver a aliança, mas não a nova aliança centrada em Cristo Jesus. Irmãos, não basta ter palavra, a revelação, não basta ter a busca por uma vida de adoração, não basta a gente ter uma vida de aliança com o Senhor, sem entender que todas essas coisas, a revelação maior, a verdadeira adoração e a aliança com Deus, tudo isso precisa passar por Jesus. E o maligno não quer. Satanás gosta que a gente tenha coisas boas, mas que não sejamos cristocêntricos. E o autor de Hebreus está dizendo, não basta querer uma vida de adoração se não for em Jesus. Então, nessa manhã, uma manhã de frio, na cidade de São Paulo, com essa chuva, e aqui estamos nós no feriado prolongado, então você vai lutar contra o seu sono. Primeira coisa, você vai ficar acordado e, por outro lado, em contrapartida, eu vou contar 2 pontos. Não serão 3. Então, nesta manhã, Deus te trouxe aqui para você ouvir, e eu junto com vocês, onde é que esse nosso sumo sacerdote realiza o seu serviço. Para que eu saí da minha casa? Para saber por onde qual é o lugar que o meu sumo sacerdote realiza o serviço dele. O que vai mudar na minha vida? Vai mudar. Vai mudar porque é a palavra. Aquilo que precisa mudar, que eu não sei o que é, e se a palavra quer bater com amor, consolar, encorajar, vai fazer. E nós precisamos também entender, não apenas isso. Deus quer que eu e você, nós entendamos hoje, mais um pouquinho, o que o nosso sumo sacerdote Jesus oferece. Onde é que o nosso sumo sacerdote serve?
Se a gente voltar no texto, depois você faz isso, do versículo 1 até o versículo 5, o autor de Hebreus vai dizer que o nosso sumo sacerdote, ele não serve lá em Jerusalém, na Palestina, onde foi, nem tem mais, só tem um muro lá, onde foi o templo. Ele não serve naquele espaço, geograficamente falando. O lugar onde ele serve, onde ele ministra, onde ele faz o que ele tem que fazer como sumo sacerdote, é num tabernáculo celestial na presença de Deus. À destra de Deus, à direita de Deus. É lá que ele está. Num tabernáculo celestial. E ele não está fazendo lá qualquer coisa. Ele está lá como um sumo sacerdote diante do Rei Criador do universo, do qual ele também faz parte, porque é Deus. É um sacerdócio real, como a gente já viu, e espiritual, não é físico. Não é um lugar físico, não precisa ser um lugar que tenha uma localização que a gente encontra no mapa, como era no Antigo Testamento. Onde é que o sumo sacerdote servia? No Santo dos Santos, lá em Jerusalém. Agora não mais. O lugar do nosso sumo sacerdote servir é na presença de Deus. Esse serviço é espiritual e ele é real, no sentido de que Deus governa todas as coisas. O que isso tem a ver com a gente? Irmãos, é para este lugar que Jesus Cristo quer nos levar. Ele disse, olha, eu estou indo para o meu Pai, no Evangelho de João, capítulo 14, estou indo para o meu Pai, e para onde eu vou, vocês também irão. E para onde ele foi? Para a presença de Deus, e é onde ele está. Paulo, quando escreveu para os irmãos de Éfeso, no capítulo 1, do versículo 20 em diante, ele diz o seguinte, o Senhor fez Jesus Cristo assentar-se à direita de Deus, onde ele está, à direita de Deus, intercedendo por nós, e ele o designou, passam-se os versículos, ele o designou cabeça, isso é governo, tudo está centralizado nele, cabeça de todas as coisas. E agora um ponto que toca você, ele é o cabeça de todas as coisas, e deu todas essas coisas para a igreja, que é o seu corpo. Jesus, ele está à direita de Deus, no tabernáculo celestial, na presença do Senhor, e é lá que ele está nos servindo, e é lá que ele nos quer. Na semana passada a gente viu isso, o desafio que a gente tem de viver no santuário, viver diante de Deus. Porque, irmãos, não é pouca coisa, a nossa vida é uma vida na presença de Deus, onde Jesus Cristo está servindo a Deus. Parece uma coisa simples, mas daqui a pouquinho a gente pensa numa aplicação para o nosso coração. Um outro detalhe, onde é que o nosso sumo sacerdote está servindo? Na presença de Deus, no tabernáculo celestial, não é algo físico, geograficamente localizado no mapa para nós, mas é na presença de Deus. E como é que ele governa? A coisa mais linda, Jesus Cristo está lá, na presença de Deus, governando pelo serviço. Ele não está governando pelo poder tirano, ele não está governando por imposição, e nem tampouco porque nós o colocamos lá. Ele está governando porque ele é Deus digno, o Pai o exaltou, e o governo dele é servir a Deus dia e noite. Fazendo o quê? Na presença de Deus no tabernáculo celestial, intercedendo pelas suas orações e apresentando os nossos louvores diante de Deus. Isso toca diretamente a gente. Preste bastante atenção aqui. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, Jesus Cristo disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdade na Bíblia, meus irmãos, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O fato de Jesus Cristo estar num tabernáculo celestial diante de Deus, apresentando os nossos louvores a Deus,
Isso significa que Deus, Ele recebe a adoração que a gente fez, por exemplo, com música agora. Mas Ele não recebe, em primeiro lugar, a aparelhagem técnica que a gente tem, nem tampouco, em primeiro lugar, a afinação das vozes que a gente busca, nem tampouco, equalizar o som da banda com a voz e o do povo. Tudo isso são instrumentos técnicos e que o próprio Salmo 150 manda a gente fazer. Mas a apresentação dos louvores na presença de Deus que Jesus Cristo está fazendo é exatamente essa. Aqui está um pedacinho do meu povo, do teu povo, Igreja Batista Fonte Sicar, e eu apresento os louvores deles. Por quê? Porque eu estou na vida deles. Esse é o verdadeiro louvor. Irmãos, é muito sério quando a gente pode ter, a gente precisa se avaliar sempre, mas quando a gente pode ter todas as coisas, menos Cristo. Não tem adoração. Não tem adoração. Você já deve ter visto em algum momento uma conversa com alguém, ou algum ajuntamento que você diz, mas olha, é demais. Eu lembro, não lembro. Lembro, mas não é o caso que não vale a pena, não tem nada, fato falho. Mas eu lembro quando a gente, por exemplo, conversa com alguma pessoa e que você diz assim, aquela pessoa ele é mais crente que crente. Já viu? Ética, pessoa honesta, maravilhosa, prazeroso ficar com ele à tarde, uma noite, ter uma refeição, fazer uma viagem, é uma maravilha. Falta o que na vida dele? Jesus. Então, meu irmão, não tenha uma vida de adoração ali. Mas e aquele instrumento, aquela música ou aquele ajuntamento em torno de alguma outra coisa que não seja Cristo ali? Sinto muito. A verdadeira adoração que o Pai procura é aquela feita em verdade, e a verdade é Jesus, é o crivo. Ele está na presença de Deus, à direita de Deus, apresentando a verdadeira adoração. E onde Ele está, há a verdadeira adoração. Onde Ele não está, não há adoração verdadeira ali, irmãos. Pode ter a estética que for. E não é problema estética, já digo novamente, mas se Cristo não é a essência da vida, não tem adoração em espírito e em verdade. Jesus está lá servindo à destra de Deus, apresentando os nossos louvores ao Senhor, e Ele apresenta aquilo que Ele é na sua vida e na minha vida, ao ponto do Pai olhar para nós e dizer, eu vejo Jesus aí. O meu filho está presente aqui. É verdade que onde Jesus não está, o Pai vai dizer, não tem verdadeira adoração ali. Percebe como onde Jesus está faz toda a diferença? O que adiantaria a gente estar lá em Jerusalém agora? Caravana Fonte Sicar para Jerusalém e uma série de estudos bíblicos. Quem dera a gente poder fazer isso um dia. Diz que a cada 20, um sai de graça. Então, se a gente juntar projeto de vida, daqui 2, 3 anos, faça a sua poupança, vamos, a cada 20 a gente ganha um, a gente pode fazer uma caravana para Israel e seria maravilhoso. Maravilhoso, voltariam os melhor instruídos na palavra, poderiam fazer uma viagem para aproveitar, unir cultura com, cada um tem os seus motivos particulares aí. Mas, meus irmãos, isso não garante a adoração. A adoração verdadeira é na presença de Deus onde Jesus está e é lá que Ele nos quer. Esse é o ponto. É na presença de Deus e é lá que Jesus Cristo quer você. Na presença de Deus, porque é lá que Ele está. Esse lugar, na presença de Deus, é a matriz. Quando Deus deu as instruções para Moisés construir o tabernáculo, Deus se nivelou a nossa humanidade, na nossa linguagem limitada, e falou, você vai construir uma tenda, depois o templo, que é uma sombra do que acontece aqui no céu, na eternidade, na presença do Senhor.
Portanto, irmãos, um primeiro ponto que é para nós nesta manhã, volto a dizer e vou retomar isso ao final para a gente orar. Nosso momento concorre, nossa adoração, este ano nós estamos falando de adoração, em qualquer circunstância adore, bem citou a Adele no início, na abertura do culto do louvor hoje. Em qualquer circunstância adore, mas eu queria que você fizesse um exercício de perceber como na sua geração, no seu contexto, a verdadeira adoração em espírito e em verdade concorre com essa adoração na presença de Deus. Como isso concorre com a verdadeira adoração na presença de Deus? A verdadeira adoração é na presença de Deus, onde Cristo está, Ele é o cabeça e é lá que Ele nos quer. Aqueles irmãos do passado estavam sutilmente abandonando a presença de Deus por causa de Jesus, por outras coisas visuais, palpáveis, que os despertava mais para a presença de Deus do que o que Cristo é, e o que Cristo tem, e o que Cristo fez. Hoje a gente precisa se lembrar disso. Nós temos um sumo sacerdote que está na presença de Deus e é lá que Ele nos quer, porque quando Deus vê a sua vida, Ele vê Jesus em mim e em você. Então hoje nós precisamos pensar cada vez mais, eu quero ter uma vida de adoração a Deus, para isso eu preciso ter uma vida cristocêntrica. E ter uma vida cristocêntrica, irmãos, não é ter uma leitura só corretamente da doutrina. Não, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é 100% homem, 100% Deus. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Nós estamos correndo o risco. Agora, eu estou falando honestamente aqui para vocês. Na nossa geração, as pessoas estão correndo o risco de abandonar Jesus por outras coisas do reino de Deus, mas que não são necessariamente a essência do Evangelho. Ah, não, eu vou voltar para aquele ramo do cristianismo. Por quê? Porque eu acho que aquela estética mais histórica, mais tradicional me atrai mais. Tranquilo, o problema não é a estética e nem a história. Às vezes a gente pode sufocar alguns aspectos inegociáveis da palavra, inegociáveis da fé cristã. É o seguinte, eu estou atrás de uma estética na adoração que seja essa, e não tem problema se eu negociar que Jesus não é o único mediador. Tem problema sim. Tem problema sim. Mas qual é o problema? Eu estou no ramo da história. Sinto muito, meu irmão. A Bíblia diz que há um mediador entre Deus e os homens. E não há ninguém que possa nos salvar. O nosso Salvador é Cristo Jesus. Puxa, mas eu queria tanto uma estética diferente na adoração. Não, Jesus está na presença de Deus. E a gente precisa vigiar o nosso coração, porque o diabo é sujo, irmãos. E ele procura artimanhas para tentar seduzir o nosso coração, de maneira que a gente seja levado a negociar coisas que são inegociáveis, como Cristo Jesus. Um último aspecto que eu quero falar aqui, antes da gente ver o segundo ponto, é que, volto a dizer, a adoração verdadeira é diante do Senhor. Há um prazer de ter uma vida na presença de Deus. Foi assim que Jesus Cristo viveu. E aí, irmãos, eu fico pensando como essa presença de Deus não tem concorrência, mas ela concorre com a vida louca que a gente tem nessa cidade. Estou me colocando nisso. É uma concorrência horrorosa. É uma concorrência horrorosa porque a gente tem tanta coisa para fazer e a gente tem que ter, essa cidade impõe tanta coisa para a gente ter, que de repente a gente diz, Deus, eu estou super cheio de atividade, eu estou extremamente cansado, outras coisas tomaram o teu lugar na minha vida. Não acontece isso, mas eu vou verbalizar coisas que às vezes eu vou falar em confissão de pecado em oração.
Vocês vão entender, eu vou falar uma coisa horrorosa, não está na Bíblia, me queima no fogo, por isso que eu vou dizer. Mas tem coisas que, em alguns momentos, quando a gente peca, eu digo assim, Deus, o Senhor perdeu para o meu trabalho. A tua presença perdeu para o meu trabalho. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu abri mão da tua presença para fazer muita coisa. Quando, na verdade, eu precisava, em primeiro lugar, da tua presença, para poder fazer o que eu tinha que fazer. Irmãos, é muito sério. Quando a gente vê, Deus não perde. Mas outras coisas tomam o lugar dele na nossa vida, ao ponto da gente dizer, a tua presença, o que é isso mesmo? Não lembro mais, só tenho saudade. Não é para a gente ter saudade. É para a gente ter fome, sede, mas é para a gente provar. É para a gente provar, desfrutar de Deus. Como que a gente pode rodar sem provar Deus? Deus se revelou, não é... Por isso que a sua expectativa, com todo respeito à tecnologia, que Deus te abençoe, se você está na licença, maternidade, paternidade, médica, na viagem, é para isso mesmo que está a tecnologia. Mas isso aqui é... Espera aí, eu vou sair da minha casa, olha, com todo respeito, minha agenda está abarrotada, mas eu não vou deixar Deus perder para o trabalho. Não, eu preciso provar Deus. E ele, uma das maneiras é porque ele se revela na congregação. Então, eu preciso, esse lugar, esse ajuntamento é para pobre e necessitado de Deus. É para faminto, é para aquele que diz, sem ele eu não rodo nada. Então, entenda o que eu quero dizer de novo. Eu vou pagar o preço, não é pagar o preço da redenção, porque isso já está feito. Eu vou pagar o preço da busca. Por quê? Porque eu sei o que é rodar sem ele. Deixa marcas de queda. E isso também, volto a dizer, já disse isso, sei lá, essa vida cultica da adoração ordena a gente, espera aí, preciso colocar minha vida em ordem. A primeira coisa que eu faço é, antes de pensar o planejamento financeiro, o planejamento da carreira, o planejamento da estrutura familiar, o planejamento das outras coisas, eu preciso ir no inventor de todas essas coisas. O provedor da vida, de saúde, de tantas outras coisas, para que na presença dele eu consiga deliberar. Cheio dele, eu possa planejar. Satisfeito nele, eu possa ter a vida em ordem. Só que se a gente for esperar a vida levar a gente para isso, nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer. Vai acontecer que a gente vai andando com saudade de Deus. E aí a gente vai dizendo, meu Deus, aí nessas horas pesa a estética. Ai, mas eu estou tão longe de Deus, eu preciso de aquele pontinho. Olha, irmãos, Deus não está no pontinho. Ah, mas eu preciso daquilo. Deus não está naquilo. Deus está lá à direita. Jesus está à direita de Deus e colocou esse caminho aberto para mim, para você, para que onde eu estiver, onde você estiver, a gente seja inundado pela presença de Deus. Vou contar uma experiência muito particular e cara para a minha história. Quando eu fui fazer seminário, eu nasci numa igreja... Não, você sabe diferenciar neopentecostalismo de pentecostalismo. Pentecostal. Não tinha uma igreja que o povo tinha apego à palavra de Deus. Mas eu sempre fui aquela pessoa que na igreja, como o Adilton uma vez falou que um cara olhava para ele e falava, esse aí não pega fogo, uma coisa assim. Eu era assim na minha igreja. As pessoas se entregavam muito para as coisas e eu era... As pessoas me chamavam de tradicional, sabe? O Cris, aquele ali, melhor deixar ele quietinho na dele. E era feliz, o Espírito de Deus habita na minha vida e tranquilamente. Quando eu entrei no seminário, a primeira pergunta que a diretora do seminário fez para mim é assim, escuta, por que você está aqui, quer estudar? Só vou fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida com o Espírito Santo, sua vida de relacionamento na presença de Deus uma vida de direção do Espírito Santo? Eu falei... Dentro de mim, eu falei, não acredito que eu venho estudar a palavra, a mulher vem me perguntar do Espírito Santo, como se as coisas fossem díspares. Não eram. Aí eu disse para ela, está tudo bem, graças a Deus, o Espírito Santo habita na minha vida, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, e está tudo bem, ela está bom. Você tem buscado a presença de Deus? Eu falei, não.
Aí ela, por quê? Eu falei, porque eu não quero. Porque eu estou aqui para... Por que você está aqui? Para aprender a palavra. Ela, tá bom, vamos orar. Eu saí com a pulga atrás, falei, eu sou numa igreja pentecostal e vim no lugar para estudar a palavra. A mulher pergunta se eu tenho uma vida com o Espírito Santo. Eu saí dali, minha mãe tinha estudado lá, falei, mãe, eu achei muito estranha a pergunta da diretora. Ela veio perguntando se eu tenho experiência com o Espírito Santo. Ela falou, ore sobre isso, filho. Eu falei, tá bom. Fomos para a sala de aula. O seminário é interdenominacional, então tinha batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus e amor. Comunidade não sei do que, não sei o que lá, e eu lá. E a turma era grande, tinha umas 80 pessoas. Fomos para uma aula, para uma das primeiras matérias, era evangelismo pessoal. E aí o professor, em uma das aulas, perguntou alguma coisa, ele estava lendo um texto, estudando algumas coisas de base bíblica de evangelismo em Atos, e aí chegamos em Atos 2, ele foi falar como o Espírito Santo de Deus faz a gente testemunha. Aí ele começou a falar sobre isso, e aí perguntou, gente, para encerrar a aula de hoje, eu queria que 2 depoimentos, como é que está a vida de vocês? Analisou teologicamente, agora vamos falar um pouquinho mais pessoalmente. Como é que está a vida de vocês com relação à busca na presença de Deus, a encontrar deleite na presença de Deus? Eu falei, eu que sou pentecostal, não tenho os batistas, presbiterianos, não tem nada para falar. Aí eu sentava na frente, olhei para trás, eu falei, a aula vai acabar, não vai ter um depoimento. Aí um irmão, eu tinha um mês de convivência, sentou do meu lado, presbiteriano, eu tenho uma experiência fortíssima para compartilhar dessa experiência com Deus. Você? Ele disse, eu. Aí o outro, que era batista, a mesma coisa. Eu também tenho uma experiência muito interessante. E o professor, que também não era pentecostal, também, eu quero compartilhar uma experiência assim. Aí nesse dia eu falei, peguei um assembleano, falei, assembleano, a diretora perguntou se você está buscando a presença de Deus? Não. Aí eu falei, Batista, ela perguntou isso aqui para você na entrevista? Também não. Aí eu falei, por que ela perguntou para mim? Aí, vai orar? Falei, tá bom. Desse dia em diante, eu comecei a pensar, falei, meu Deus, o Senhor está querendo trabalhar alguma coisa no meu caráter, no relacionamento com o Senhor, que eu mesmo não tenho me dado conta. Embora tenha nascido numa tradição que tenha, sei lá, chame para si essa responsabilidade, eu mesmo estava alheio a tudo que o Espírito de Deus gostaria de fazer. E eu não estou falando de experiências místicas e nem padronizadas. Estou falando de exatamente uma vida que começa na presença de Deus, onde Cristo está. Estava numa tradição que chamava para si essa responsabilidade, mas eu mesmo vivia fora dela. E aí, irmãos, eu fiquei muito preocupado porque eu entendi que Deus me levou num seminário para estudar a palavra, para entender que a palavra de Deus precisa ser apreendida numa atitude de adoração na presença de Deus. E eu estava rodando e estudando, querendo exercer ministério, à parte do deleite no Senhor. Foram dias horríveis, porque eu chegava a buscar a Deus, dizer, eu não sei o que eu estou pedindo, mas alguma coisa o Senhor precisa mudar aqui dentro. Eu sou crente, seu Espírito habita em mim. Eu conheço a palavra está crescendo dentro do meu coração. Mas eu confesso ao Senhor que não é um caminho aberto ir à tua presença e derramar minha vida. Como eu preciso crescer nisso, essa é a sua agenda. Eu gostaria que o Senhor me preparasse bíblico-teologicamente para o seminário, mas o Senhor trouxe uma outra agenda. E aí foram buscas. Pentecostal vai fazer o quê? Que mora em Mariporã? Vai no monte. Toda segunda-feira, eu já contei isso aqui, eu era presidente da mocidade, falei, quem quer orar, vamos no monte. Só que eu não falava nada do que eu estava buscando, porque eu nem sabia o que era. Falei, olha, gente, cada um tem o seu propósito aqui, vai lá um tempinho, se separa, não sei o quê, lê a Bíblia, depois a gente volta, a hora e desce. Toda segunda-feira, meia-noite, ia trabalhar no dia seguinte, subindo no monte. Era coisa de doido. Da meia-noite a 1, no monte, no mato fechado, orando. E aquele povo, acho que o presidente da mocidade é doido. E eles iam, não sei por que vocês tinham medo que eu ia pôr eles no banco, porque eu não sou assim. Mas eles iam. E a gente orava uns 15 jovens lá, orando, voltava. E aí eles perguntavam, Cris, quando que vai acabar isso? Eu falei, não sei. Vamos ficar buscando aqui. Era março, abril, maio, junho. E eu com a estética do monte. É uma sexta-feira.
Às 4 horas da tarde eu estava no escritório conversando com minha irmã na igreja no telefone. Ela orava pelo grupo de jovens. Eu falei, puxa, irmã, mas Deus, eu ignorei tanta presença de Deus, agora eu busco Deus, não desce. Vou no monte toda semana, olha a estética. Toda segunda eu vou no monte, busco, tudo bem que eu fiquei duro, mas agora eu estou molinho, facinho, Deus podia tocar meu coração e vir, nem sei o que eu estou buscando. Ela, Cris, continua buscando o Senhor, vai firme. A palavra tá me deixando mais sensível ao pecado. Quando a gente desligou, por isso que é uma experiência mística, Deus falou, é hoje. Era 4 horas da tarde, uma sexta-feira. Irmãos, eu ia voltar para casa, meu pai ia estar em casa, minha mãe ia estar em casa, meus irmãos iam estar em casa. Eu falei, Deus, eu vou toda segunda no monte. Como que vai ser hoje? Meu pai em casa, meu irmão, eu dividia quarto com meu irmão. Quando eu cheguei em casa, meu pai não estava, não chegou do trabalho. Minha mãe, não sei onde ela estava. Meus irmãos também sumiram. Eu falei, eu estou sozinho em casa. Entrei no quarto, fechei a porta, falei, Deus, eu estou aqui, e o Senhor também. No meio pentecostal tem uma coisa que um tem que pôr a mão na cabeça do outro e ficar ministrando, né? Falei, não tem ninguém para pôr a mão na minha cabeça. Eu era criança, irmãos. E aí eu falei, mas o Senhor está aqui, eu estou aqui, a tua palavra está aqui. Abri a Bíblia, liguei o louvor e não aconteceu nada. Mas a palavra saltou aos olhos, a vida ganhou outro sabor e o Espírito de Deus pôde me guiar na verdade que é Jesus. Que experiência é essa? Uns vão chamar de batismo com o Espírito Santo. Que nome? Não sei. Mas que foi uma visitação que não teve mato acendendo, e não tem problema se acende. Não foi no monte, foi numa sexta-feira, depois do trabalho, num dia estressante, depois do escritório. Eu era office boy, no meu primeiro emprego, mas trancado num quarto sozinho com o Senhor. E isso me marcou por quê? Porque não foi uma experiência mística, mas foi pessoal, para entender que é possível a gente rodar a vida cristã e o ministério a parte da presença de Deus, e o preço é caro. É caro. É muito triste quando a gente vive uma vida que a gente quer viver a verdade que é Jesus, mas se esquece de que para viver Jesus a gente precisa do Espírito que foi enviado, que nos leva a andar nessa verdade. E é este o ponto que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você na palavra nesta manhã. A gente foi criado para viver na presença de Deus. Não é no monte, não tem mata acendendo, não tem experiência mística padrão. Mas que há um deleite na presença de Deus para que a gente seja pai, mãe, marido, amigo, irmão, filho, crente, membro de igreja, sirva no ministério. É assim, é para isso que nós fomos criados. E o Senhor está à direita de Deus neste exato momento e nos colocou lá. O duro é quando a gente não quer entrar. E aí outras coisas roubam o brilho dos nossos olhos. E aí a gente perde a presença de Deus. Ou a gente busca a presença de Deus no monte. Ou no mato que está aceso. Ou na campanha. Ou em outras coisas. E nada disso, volto a dizer, tranquilo, são métodos e que Deus pode usar. Mas a gente não pode correr o risco. Não, agora isso aí está muito avantajado, está muito moderninho. Eu preciso de uma coisa mais, sei lá, mais da história, mais disso. Deus, o santuário do Senhor é celestial e é na presença dele que ele nos quer. A gente pode estar aqui agora e não estar na presença de Deus. A gente pode estar aqui agora e não se colocar diante dele. Esse é o ponto. E isso é muito sério. O nosso coração fica vazio de Deus. A segunda coisa, que vai do versículo 7 até o versículo 13. O que Jesus nos oferece? O texto diz que Jesus é um mediador de uma nova aliança. Gente, o que é mediador? É Deus de um lado, aliança. Deus de um lado, como parte, e a outra parte nós, o homem, ser humano aqui. O mediador é aquele que a tarefa dele é agir nessa relação, Deus e nós. Ele vai agir em prol da nossa vida diante de Deus. Por quê? Porque a gente tem um problema estrutural. Qual é? Criados e caídos.
Então a gente não consegue viver. É um problema estrutural. E aí a beleza desse mediador, porque ele age em nosso favor na aliança para o padrão que Deus estabeleceu. Por que é que nós temos aliança com Deus? Por causa do mediador. Graças a Deus por ele, porque ele faz o que a gente não consegue fazer. Agora, essa aliança, ela está sombreada lá no Antigo Testamento. O autor de Hebreus está falando de uma antiga aliança, um antigo pacto, que foi dado para o povo de Deus durante a primeira parte da jornada lá no deserto, após a libertação do Egito. Essa primeira aliança estava baseada numa lei, o povo conhecia essa lei estava escrita em tábuas, e eles tinham conhecimento cognitivo dessa lei. E ela tem um efeito, que é mostrar a santidade e a perfeição de Deus. Deus não mente, Deus não erra, Ele é santo, Ele não peca. E, ao mesmo tempo, ela mostra o quê? Que há uma fraqueza inerente ao homem, porque nós temos uma estrutura limitada e a gente cai e peca. Peca e cai. Por isso, precisava vir uma nova aliança. O que essa nova aliança faz? A promessa disso está lá no texto que o Gui leu na abertura e que o autor de Hebreus citou, Jeremias 31, do 31 até o 34. Vai chegar um dia, e aí a coisa mais linda, Deus diz, eu vou fazer. Eu é que vou fazer. O que ele vai fazer? Eu vou dar capacidade de vocês corresponderem a mim. Isso é uma coisa maravilhosa que o nosso mediador faz em nós e por nós. Por que a nova aliança, ela é superior à antiga? Não é que ela joga fora a antiga, elas coexistem, mas diante dessa nova aliança, aquela não tem sentido a gente se apegar a ela. Por quê? Nessa nova aliança tem a lei. A mesma coisa, a santidade de Deus, seu caráter irrepreensível. Mas nessa nova aliança em que Jesus faz, ele é o mediador, ela é superior por causa das promessas. E que promessas são essas? A promessa de que ele vai nos dar capacidade de agradar a Deus, coisa que na antiga aliança não existia. Como que isso acontece? Preste bastante atenção aqui. Jesus Cristo, diz o texto, que ele escreveu a lei, não apenas na nossa mente, mas no nosso interior, no nosso coração. Mente e coração. E coração, para um hebreu, para o crente do Antigo Testamento, não é pouca coisa, gente. Coração é a vida, é o centro da vida, envolve vontade, envolve emoção. Coração, para um crente do Antigo Testamento, é vontade e emoção. Então, ele está dizendo que ele escreve, olha o poder de Jesus de escrever a palavra, a lei de Deus, a mensagem de Deus, de maneira que as nossas emoções são servas da palavra. Gente, nós estamos no final da pandemia, não sei se está no final, mas psicologicamente observáveis, as nossas emoções em turbilhão, mas há uma promessa que se sobrepõe a tudo isso, com todo respeito às ciências humanas. Mas há algo que nos dá um alento. Qual é? Jesus é um sumo sacerdote e mediador de uma nova aliança, e ele tem o poder para escrever a palavra, a lei de Deus, no meu interior, de maneira que as minhas emoções sejam servas da palavra. Meu Deus! Irmãos, eu com todo respeito a toda a ciência, mas isso é mais poderoso que qualquer remédio. Jesus tem o poder de escrever a palavra na nossa mente, no nosso coração, de maneira que a gente tenha saúde emocional. A gente veja a selvageria dos nossos desejos, a nossa vontade. A gente vê que Jesus Cristo, a gente tem um poder para pecar, mas perceber que o Espírito de Deus, ele pode superabundar onde abundou o pecado. O pecado teve essa proporção na sua vida, pois a graça de Deus mostra que a santidade de Deus ela é superabundante. A gente não pode perder a fé na palavra que nos diz isso. Eu conheço os meus instintos para o pecado, você deve conhecer os seus. A gente conhece o poder da nossa vontade,
Mas a promessa da nova aliança está dizendo que ele escreve a lei de Deus na nossa vontade, ao ponto da gente provar uma paixão maior, que é a presença do Senhor e a lei do Senhor. Ele escreve no nosso interior. Antes, a gente, na antiga aliança, tinha o conhecimento da lei. Agora a gente tem o conhecimento da lei escrito no coração. E aí o ponto que Deus quer chamar para a gente aqui, nisso daqui, é que o relacionamento com Deus, ele é no interior. Ele é dentro de nós. É no nosso íntimo. E ele é recíproco. Nosso relacionamento com Deus é aqui dentro, por meio de Cristo Jesus. Por que eu quero acentuar esse ponto? Porque, irmãos, às vezes a gente quer se relacionar com Deus por coisas exteriores e de maneira exterior. Mas o evangelho é para ser operado dentro, é de dentro para fora, é dentro de você, é a palavra no seu coração, é a palavra no meu coração. Queira reformar suas atitudes sem deixar que o Espírito de Deus trabalhe. Você vai virar um hipócrita religioso, chatão, santão. Ou você vai lutar para atingir um padrão. Meu Deus, eu estou lá, eu preciso ser isso, as pessoas precisam me notar, eu preciso ver isso. Não! O evangelho ele é operado aqui dentro. E as coisas se manifestam como frutos. E é certo que palavras e atitudes revelam o que está dentro do nosso coração, diz a palavra do Senhor. Então, nesta manhã, olha, irmãos, eu queria que a gente tivesse aqui numa vigília agora. Não precisava ser no monte, mas a gente ficasse aqui a noite inteira buscando o Senhor nesse sentido, dizendo: Deus, eu tenho o privilégio de estar aqui, de permitir que o evangelho, o Espírito de Deus quer cravar a lei de Deus no seu interior, de maneira que as suas emoções sejam servas da palavra. Essa expressão tem desafiado demais a minha vida, tem que desafiar a nossa vida. Isso é um pastoreio para nós. Espera aí, às vezes a gente está sendo escravo da gente mesmo. Escravo das nossas misérias. Quando que o Espírito de Deus quer nos dar liberdade para andar no caminho que é Jesus? Isso é uma libertação. A gente precisa buscar isso, colocar isso como alvo. Escreve a tua lei aqui dentro. Minha vontade, eu quero ver ela soprada pelo Espírito com a palavra para eu obedecer. E ali, onde há o Espírito de Deus, há o quê, gente? Liberdade. Liberdade para quê? Não é liberdade para fazer bobagem, é liberdade para seguir no caminho. É a liberdade que a gente tem para dizer: estou livre de mim. Estou livre das minhas loucuras. Estou livre das minhas das coisas que me escravizam. Estou livre, uma liberdade que o Espírito de Deus me deu. Por quê? Porque esse mediador, ele colocou a lei no meu coração. E as minhas emoções e as minhas vontades estão servas da palavra. Isso é um poder do Espírito, irmãos. Aquela experiência que eu contei no primeiro ano de seminário foi essa. Não sei se é uma experiência pentecostal, padronizadamente, no padrão, como a gente diz. Mas essa experiência, irmãos, marca a gente. E é isso que o Espírito de Deus... precisa fazer de novo? Não, é de uma vez para sempre. Mas vira e mexe, ele lembra. E a gente precisa buscar essa lembrança. A gente precisa buscar esse renovo. Uma outra coisa na nova aliança. Como é que ele dá prazer? Diz o texto que ele põe a lei no coração e dá prazer para isso. Como que ele faz isso? Diz o texto, ele purifica. Não é assim, uma experiência... andei na rua e um espírito baixou em mim. Lembra desse filme? Não é assim. Um espírito, alguma coisa que andei na rua e... Não. É uma ação objetiva de Jesus. O que ele vai fazer? Para dar o prazer na lei do Senhor, para que as nossas emoções e vontades sejam servas da palavra, no sopro do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus precisa. Jesus Cristo vai purificar você. E o que é purificar, gente? É mostrar e tirar o que eu não sei remover na minha vida. Mas não vai ter prazer no Senhor se não houver purificação. Mas é Ele que purifica. É Ele que pega... Lembra que Ele tocou no leproso? Isso faz muito sentido naquela sociedade separatista. Se você tocar no morto, você está imundo. Se você tocar no leproso, você está contaminado. Faz muito sentido Jesus Cristo tocar, ele ter contato com aquilo que era considerado impuro. Por quê? Porque Ele recebe para si aquela impureza e dá a pureza dele para aquilo que estava imundo.
É isso que o Espírito de Deus deseja fazer na minha vida e na tua vida. Eu tenho um monte de coisas que me tornam cerimonialmente impuro. E você também deve ter, mas há um Redentor, que é o único que pode dizer, está removida a tua iniquidade. Está perdoado o teu pecado e está removida a tua iniquidade. Agora isso é para os humildes. Isso é para os humildes, é para aqueles que chegam diante da presença de Deus e dizem, eu tenho impureza cerimonial. E eu preciso que Jesus, aquele que remove a iniquidade, toque na minha vida. A esse pedido, Jesus não resiste. Esse coração, o céu se abre. Coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Mas onde está a igreja que chega na presença do Senhor e diz, eu quero ser puro? Para que eu tenha prazer no Senhor. Se você e eu, nós não... Isso é um compromisso com a humildade, irmãos. Isso é um compromisso com a santidade de Deus. Dizer, chega. Não quero rodar mais a minha vida sendo meu. Eu quero ser do meu Redentor. Ele purifica. E a base da... Por que ele faz isso? Porque ele é misericordioso. A base dessa nova aliança é a sua misericórdia. Pecados não são levados em conta contra o povo de Deus mais. Ele não se lembra mais. Que coisa maravilhosa nessa nova aliança. Ele desperta a gente para que a gente tenha conhecimento dessa salvação. É o terceiro e último ponto, que eu me avancei demais no tempo. Ele põe a lei no nosso coração, ele dá prazer purificando. A base para ele fazer isso é a sua misericórdia. E não apenas isso, ele desperta a gente, todos, do menor ao maior no reino de Deus, para conhecer a salvação. Conhecimento de Deus não é fazer estudo teológico. Você pode ter, eu posso estudar teologia e não ter conhecimento da salvação. O que o autor está dizendo, teologia é um caminho, mas o que o autor da palavra, do texto de Hebreus está nos dizendo é que o conhecimento verdadeiro é para os humildes. É para aquele que diz, eu fui alcançado por essa salvação que eu quero conhecer mais. Para quê? Para viver mais em adoração. Por que eu quero conhecer mais de Deus e da sua palavra? Por que nós estamos aqui agora, irmãos, ouvindo a palavra de Deus? Para quê? Para que a gente queira mais da presença de Deus. Para que a gente se deleite mais no lugar onde Jesus está, à direita de Deus. Ninguém precisa fazer caravana para Jerusalém para adorar. A gente não precisa ir no monte para ver o mato acender. A gente não precisa de uma estética, de um lugar, nem voltar para um ponto da história, porque lá está mais próximo da doutrina. O que nós precisamos é nos achegar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que nos está aberto, para que a gente possa receber a graça no momento oportuno. Novamente, eu quero pedir para a gente orar. Avalie a sua estética litúrgica. Não despreze suas origens e como Deus usou determinados elementos para manifestar a presença dele na sua vida. Você fala assim, Cris, quer orar no monte? Claro que eu quero. Quando tem jejum e oração no vale, para mim, mas aquele lugar é poderoso? Não. Posso ir lá e não acontecer nada? Com certeza. E posso andar na rua e Deus fazer alguma coisa? Sim. Avalie a sua estética litúrgica. Infelizmente, nós estamos vendo pessoas trocarem absolutos da fé cristã por causa de estética litúrgica. Na nossa geração. Por causa da estética litúrgica. A adoração é pública, mas essa adoração pública começa aqui dentro. Não adianta a gente estar aqui sem permitir que as coisas sejam operadas aqui dentro, de dentro para fora. Por outro lado, quando o Espírito de Deus trabalha as coisas de dentro para fora, ele nos leva à vida de adoração pública. E isso mexe na nossa agenda. Dói meu coração quando a gente se perde. E aí a gente diz, ixi, Deus perdeu para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo outro. E interessante que todas as coisas que Deus acaba sendo negligenciado na minha vida, na sua vida, são coisas que Ele mesmo deu.
Deus deu filho, Deus deu carreira, Deus deu família, Deus deu os bens, Deus deu o ministério, Deus deu o dom, Deus deu o talento, Deus deu, sei lá, o que é que Deus deu aí? Um monte de coisa. E aí a gente vê que isso que ele deu, que é uma bênção, que a gente orou, pediu e agradeceu, hoje nos tirou da presença dele. É incoerente isso, irmãos. Então hoje nós estamos aqui, a gente precisa sair daqui semeando a palavra com choro e dizendo: Deus opera de dentro para fora. De dentro para fora. Mas eu quero que essa operação do teu Espírito, de dentro para fora, me faça cada vez mais perceber o Senhor, começar na tua presença e tudo ir apontando para ela. A adoração é cristocêntrica, ela é em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que andem em Jesus, na verdade. Mas para andar em Jesus, a verdade, a gente precisa do Espírito. E o Espírito vai soprar para que a gente ande na verdade, que é Jesus, de maneira que onde a gente estiver, a gente tenha uma vida que manifeste o bom perfume de Cristo. Vamos orar? Vamos orar objetivamente, pedindo isso a Deus. Se Jesus, o lugar onde Ele ministra é a presença de Deus, é lá que Ele serve e é lá que Ele nos quer. Então, ir à presença de Deus. Em si, essa nova aliança é uma aliança que põe prazer no coração, em Deus, de maneira que a palavra se sobreponha às emoções e à vontade. Que esse seja o nosso alvo de oração nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para derramar o nosso coração diante do Senhor. E no nosso coração, Senhor Deus, há tantas coisas. Nosso coração precisa, Senhor Deus, provar um pouco mais. Podemos provar um pouco mais nesta manhã, Senhor Deus, da presença maravilhosa do Senhor por meio do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que está à direita de Deus intercedendo por nós. Apresentando as nossas orações, apresentando os nossos louvores. O louvor que o Senhor aspira é o do teu Filho. E é esse louvor que nós queremos que seja apresentado em nós. Para isso nós clamamos a Ti. É na Tua presença que queremos viver, Senhor. É onde Jesus Cristo está, servindo como sumo sacerdote que desejamos estar. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós também aqui nesta manhã pedimos ao Senhor que essa nova aliança, a marca dessa nova aliança, a característica dessa nova aliança, que é, ó Deus, a capacidade de gravar, ter a palavra na mente e no coração, regendo as emoções, regendo a vontade. É esse pedido que fazemos ao Senhor. Nossas emoções são tão governadas por outras coisas, Deus. Nossa vontade é tão governada e dirigida por coisas que às vezes nos agridem. Agride as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. Agride teu chamado na nossa vida. Agride, Senhor Deus, a gente não consegue cumprir os objetivos, Senhor Deus, a finalidade das coisas que o Senhor deu. E aí, Deus, a gente se vê extremamente exausto, cansado e desestimulado. E nessas horas a gente tenta se agarrar a um elemento visual, tátil, para deixar a gente animado. Mas o que nós pedimos ao Senhor nesta manhã é só para o Teu Espírito dentro de nós, de maneira que a palavra do Senhor seja viva e eficaz. Ela traga, Senhor Deus, esse norte, traga, Senhor Deus, essa experiência de sermos dirigidos na vontade e nas emoções pelo Evangelho de Cristo Jesus. E isso é avivamento, Deus. O que estamos pedindo, nossas mãos não produzem. O que estamos pedindo, o remédio não gera. O que estamos pedindo é algo que é prerrogativa de Deus. E pedimos isso ao Senhor. Vontade e emoções controladas pelo Espírito Santo de Deus, que faz em nós aquilo que a palavra aponta. Esse é o nosso pedido, Deus. Abala a nossa estrutura, quebra a nossa vida, desfaz, desmonta, implode
toda essa estrutura que está funcionando de uma maneira que não é a direção do Espírito. Implode, desfaz e reconstrói, Senhor, um novo vaso. Reforma a nossa vida por completo. Começa do zero. Nós não viemos aqui pedir ajuste. O que nós viemos pedir é que o Senhor torne em pó e que o Senhor faça do zero novamente a obra do teu Filho na nossa vida, conforme a tua palavra nos mostra. Queremos recomeçar hoje, tendo como ponto de partida a verdade que é Jesus. Ó Deus, aqui há, Senhor Deus, expressões do coração diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o teu Espírito trabalhe na nossa vida, de maneira que a gente saia daqui, Senhor Deus, leve, porque deixamos um fardo aos pés da cruz, porque depositamos um jugo que a gente não tem capacidade para carregar, porque a gente de fato depositou aos pés do Senhor algo que não nos pertence, Senhor, e assim a gente assume a vida de Jesus, que é um jugo suave e um fardo leve. Senhor Deus, nós pedimos que a tua palavra cresça dentro de nós, cresça, Senhor Deus, e ela, ó Deus, ela crie raízes profundas, Senhor Deus, e de maneira que a gente seja dirigido pelo Senhor e viva cada vez mais a tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus nos abençoe para a glória dele.